Olá, tudo bem com vocês? Essa notícia aqui é um pouquinho mais antiga, lá dos idos de 2013, quando Alan Turing foi perdoado pela coroa britânica 59 anos após de morrer. Cometeu suicídio, ou então teve uma overdose de medicamentos, não se sabe exatamente qual foi o contexto da morte propriamente dita. Mas ele foi condenado alguns anos antes à castração química pela coroa inglesa, única e exclusivamente por ser homossexual. Além de preconceito, essa história também tem um pouquinho de remorso pelo tratamento como foi dado a uma mente tão genial quanto a de Alan Turing. Tanto é que ele poderá ilustrar em breve notas financeiras lá da Inglaterra. Mas quais foram as contribuições de Alan Turing? E por que será que ele está aqui na nossa aula de genética? Uma delas, obviamente, é a criação dos computadores. Por exemplo, como esse celular que vocês têm aí na mão de vocês, o notebook pelo qual eventualmente estão utilizando para assistir essa aula, ou então uma Smart TV. Todos esses dispositivos por vocês utilizados e explorados por inúmeras maneiras e que facilitam tanto a nossa vida, foram criados a partir de uma máquina proposta inicialmente por Alan Turing e por outras teorias por ele propostas. Se nós pensarmos um pouquinho mais e quisermos conhecer mais sobre a história de Alan Turing, vocês podem assistir o filme O Jogo da Imitação, estrelado pelo Benedict Cumberbatch, que conta um pouco da história de Alan Turing no processo de desenvolvimento da sua máquina envolvida com a quebra do Enigma. O Enigma nada mais era que uma máquina alemã proposta para cifrar mensagens. O nome dela original era Funkschlüssel, que eu definitivamente não vou arriscar tentar pronunciar. Mas como que funcionava essa máquina? Essa máquina, ela criava códigos. Frisem bem, códigos, que tem tudo a ver com a aula de hoje. Aqui na frente dela, vocês podem perceber que nós temos pequenos encaixes, botões e fios aos quais nós devemos colocar uma palavra-chave, uma palavra secreta que vai justamente criptografar e decriptografar a informação que nós estamos interessados. Depois de definir essa nossa palavra-chave, você simplesmente poderia digitar a mensagem aqui nesse teclado, e ao digitar a mensagem nesse teclado, algo ocorreria aqui dentro no corpo dessa nossa máquina, e aqui em cima, neste painel, nós teríamos luzes acendendo. Ou seja, para cada letra que você apertasse no teclado, uma luz respectiva iniciaria aqui em cima. Ou seja, nós teríamos digitado uma palavra e a saída seria um conjunto de letras aparentemente completamente aleatório. E era justamente esse conjunto de letras completamente aleatório que era transmitido por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E essa comunicação, que não podia ser rastreada, impedia uma ação dos aliados no combate aos ataques ou mesmo na defesa de determinadas posições estratégicas. Como que essa máquina funcionava? Como que funciona um código? Um código nada mais é que uma relação entre uma determinada característica, um determinado caractere, uma determinada informação em um formato para outra informação. Se nós formos pensar um pouquinho no Enigma ainda, nós teríamos então o nosso teclado original. Neste teclado nós entraríamos a nossa mensagem cifrada de interesse. Teríamos os nossos plugs ali na frente, que são chaves que seriam trocadas diariamente e eram passadas para os comandos militares nazistas, que eles tinham acesso a essa chave, que já se sabia qual dia da semana seria utilizada cada uma das chaves. Recebendo uma mensagem cifrada, simplesmente você poderia colocar a chave correta, ou seja, fazer os encaixes aqui adequados. Algo ocorria dentro aqui do Enigma, ou seja, nós tínhamos um embaralhador que faria uma criptografia em função dessa nossa chave aqui proposta e o resultado final seria um retorno aqui por essa nossa linha azul para o nosso painel de lâmpadas. Então, por exemplo, aqui você apertaria uma letra e ela daria um retorno de outra letra em função do nosso plug, do nosso conjunto aqui de chaves selecionadas. Ao desenvolver uma máquina capaz de decriptografar essa informação, Alan Turing permitiu que a Segunda Guerra Mundial fosse encurtada, talvez, em até anos, porque agora os aliados, sem a ciência dos alemães, conseguiam decriptografar essas mensagens utilizando a máquina proposta por Turing, e ao decriptografar essas mensagens, eles conseguiam se defender, ou ainda melhor, utilizar e tomar decisões estratégicas frente a determinados ataques. Assim sendo, podemos fazer uma analogia com esse sistema e finalmente compreender o que ele tem a ver com biologia molecular. Nós podemos falar que a nossa mensagem cifrada é o nosso RNA mensageiro.
Ou seja, o que nós entraríamos aqui no nosso teclado é o nRNA, é a informação para a produção de proteínas. Essa informação ali presente, ela seria decodificada com auxílio dos nossos plugs do Enigma, ou então de RNAs transportadores, que são justamente moléculas que vão relacionar a informação presente aqui no RNA mensageiro, a nossa entrada no teclado, com uma outra informação, que não sabemos qual ainda, mas que será lida e transformada a partir deles. Ou seja, são moléculas adaptadoras ali que fazem parte para podermos decriptografar a informação. Nós vamos precisar também do enigma propriamente dito, que nada mais é que algo muito parecido com o nosso ribossomo, ou seja, uma maquinaria tal capaz de, com o auxílio de uma informação de criptografia, que seria o nosso RNA transportador, utilizar e decodificar uma mensagem escrita aqui no nosso RNA mensageiro. Por fim, lá nas nossas lâmpadas, ao invés de acenderem letras, acenderiam aminoácidos que iriam compor as nossas proteínas. Ou seja, eu dou a entrada num RNA mensageiro e eu saio com uma proteína. Então, quando eu falo de código genético, eu estou falando desta relação na qual, com o auxílio aqui do meu RNA transportador e de uma maquinaria celular proficiente, como o ribossomo, eu consigo transformar uma informação armazenada no RNA mensageiro em uma informação final chamada proteína. O código genético não é a sequência de informações que estão aqui no meu RNA mensageiro. O código genético não é que eu tenho ATTGCTTC, como muitas e muitas vezes nós vemos essa confusão, especialmente na grande mídia. O código genético nada mais é do que esta cifra que está presente aqui, que precisamos decriptografar em aminoácidos. É justamente esta relação que nós vamos ter entre um conjunto de caracteres, um conjunto de nucleotídeos no nosso RNA mensageiro e um aminoácido que irá compor a nossa proteína final. Então, isso é o código genético, não é a sequência de nucleotídeos, é a sequência de bases que nós temos em um determinado RNA mensageiro ou mesmo em um determinado genoma de uma espécie. É este processo de codificação, assim como o enigma tinha para os alemães a capacidade de codificar essa informação. Após a guerra, Turing também fez algumas outras contribuições para a ciência. Nós podemos, obviamente, pensar na que foi realizada durante a guerra, ou seja, a máquina de Turing, que era basicamente um primórdio dos computadores atuais que nós temos hoje. O teste de Turing, que até hoje não foi quebrado por nenhuma máquina, que justamente seria capaz de identificar se nós já fomos capazes de desenvolver uma inteligência artificial suficiente a enganar um ser humano, e também o princípio da instabilidade de Turing, que foi criado ali mais ou menos na década de 50. Princípio esse que está relacionado com padrões matemáticos que a produção de células, membros e outros elementos biológicos tem. Então, no final da sua vida, antes do seu falecimento, Alan Turing acabou virando um biólogo matemático e trabalhando justamente em encontrar padrões e códigos na natureza. Porventura do seu falecimento, ele não pôde avançar nessa linha de pesquisa, mas, muito com certeza, existem possibilidades dessa previsão matemática ter, inclusive, auxiliado e possibilitado outras descobertas relacionadas com a morfogênese ou até mesmo com o nosso código genético. Tanto é que, lá por 1961, nessa edição aqui do The New York Times, nós tínhamos, além de uma sensacional oferta de um jantar completo por $2,95, nós tivemos a notícia que foi publicada que um grande estudo extremamente importante relacionado com a hereditariedade foi finalmente publicado e descoberto. Ou seja, os pesquisadores americanos da época, eles conseguiram quebrar o código genético. E aí vem a informação extremamente interessante. Assim como nós falamos que Alan Turing auxiliou a quebrar o código dos nazistas, por isso que aqui nós falamos que ele também, aqui existiu outros pesquisadores, conseguiram quebrar o código genético. Ou seja, compreender aquela nossa relação entre um conjunto de informações digitadas no nosso teclado e as lâmpadas que acendiam, ou, em nosso caso, o conjunto de informações presentes no RNA mensageiro e a sequência de aminoácidos finais presentes na nossa proteína. Se nós observarmos, esse código genético ele tinha uma grande expectativa.
Por exemplo, já se assumiu em 1961 que ao conhecermos o código genético nós seríamos capazes de produzir materiais sintéticos que auxiliariam no tratamento de doenças. E sim, nós conseguimos criar isso, nós conseguimos, por exemplo, produzir insulina em laboratório. E olhem aqui, o tratamento de diabetes já era algo que era pensado naquela época, em 1961. Ou seja, não era pura ficção científica, nós realmente conseguimos, conhecendo a informação do código genético e a sua relação com a informação genética, conseguimos produzir esse tipo de material. Nós também aumentamos o nosso conhecimento sobre doenças complexas, como o câncer e outras doenças relacionadas com a hereditariedade. Sejam elas doenças realmente ou características indesejadas, mas também simplesmente compreender melhor o padrão de herança de características normais e como elas se relacionam em determinadas famílias. Hoje, com a resolução que nós temos relacionada com o conhecimento de como uma alteração no DNA impacta na proteína, nós podemos compreender melhor esses processos. E aqui nós temos uma descrição jornalística muito precisa sobre o código genético. É uma descrição que vocês podem levar para aí. Olha só, nós temos aqui que os pesquisadores descobriram que diferentes tipos de RNA selecionaram diferentes tipos de aminoácidos. Aparentemente, porque existe um código particular carregado pelo RNA. Ou seja, nós conseguimos então produzir diferentes proteínas de acordo com a informação que está ali presente nesse nosso RNA. Mas o código em si é justamente essa conversão de como diferentes RNAs ali presentes conseguem selecionar distintos aminoácidos. E esse foi o grande ganho que Nirenberg trouxe ao conseguir quebrar o código genético. Então, nos situando aqui agora novamente dentro do dogma da biologia molecular, nós partimos lá do nosso DNA, onde nós temos o processo de replicação, ou seja, onde DNA consegue produzir mais DNA. Nós passamos pelo processo de transcrição, onde aqui o nosso DNA ele transforma-se em RNA, ou seja, eu parti de uma informação que estava ali no DNA, eu fiz uma transcrição grosseira dela numa outra molécula intermediária que vai auxiliar nesse nosso processo de fluxo de informação biológica. Por fim, nós passamos aqui pelo processo de tradução, ou seja, o momento em que a informação que está aqui no RNA, ela é utilizada para a produção de proteínas. E é este processo que depende intrinsecamente do código genético. E é o que nós vamos compreender um pouquinho mais nessas nossas próximas aulas. Percebam que nós temos esses processos mencionados, que são os processos mais gerais, identificados em verde, mas que, eventualmente, nós podemos ter um fluxo um pouco alterado, que são os processos aqui indicados em vermelho. Ou seja, eu posso pegar RNA, essa molécula aqui intermediária, e transformar ela de volta em DNA, através de um processo chamado de transcrição reversa. Mas percebam, eu estou transformando nucleotídeos em nucleotídeos, eu estou trabalhando na informação em ácidos nucleicos. Também eu posso, eventualmente, em alguns casos, como por exemplo no vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, realizar um processo de replicação de RNA, ou seja, utilizando RNA, produzir mais RNA. Mas eu gostaria de salientar bastante que o que nós não temos é uma seta que saia de proteína para RNA. Ou seja, eu não consigo ferir o dogma central da biologia molecular, onde nós tenhamos um processo tal que consiga desfazer essa decodificação realizada pela maquinaria de tradução de RNA em proteína. Este passo ele não permite um retorno. Quando você faz essa decodificação, você não consegue voltar biologicamente ali para a nossa molécula de RNA. Só que nós temos um problema de complexidade. O que eu quero dizer com isso? Nós temos apenas A, C, G e T ou U, mas que são ali intercambiáveis e carregam a mesma informação, presentes aqui no nosso DNA ou no nosso RNA. Ou seja, nós temos 4 possíveis informações. Enquanto que se nós olharmos para as proteínas, nós temos um universo de pelo menos 20 possibilidades, que são os distintos 20 aminoácidos, e nós ainda precisamos pensar em uma maneira de transportar a informação para o início da tradução e a informação para o término da tradução. Pensando na nossa gramática, a gente precisa pensar pelo menos nas nossas pontuações, como, por exemplo, o ponto final da nossa frase. Então, isso é muito mais complexo do que
4 do que esses nossos 4 nucleotídeos. Então, simplesmente, eu não posso ter um código simples, no qual, como na nossa máquina do Enigma, eu apenas aperte um botão no teclado e eu tenha uma lâmpada acesa. Eu vou precisar pensar em mais botões sendo pressionados para acender uma única lâmpada, que seriam os nossos aminoácidos, ou mesmo para adicionar essas informações de início e de parada. Então nós já chegamos a um consenso de que 4 é diferente de 20, logo eu não posso usar simplesmente esses nucleotídeos individualmente. E que também 4, por mais que seja diferente de 20, é menor do que 20, ou seja, eu preciso conseguir condensar mais informação nessa nossa molécula, caso contrário eu não terei ali os 20 aminoácidos sendo codificados com o auxílio do nosso RNA mensageiro. Portanto, nós poderíamos pensar em agrupar essa nossa informação em um código composto de 2 letras. Será que isso seria possível? Por exemplo, ao invés de eu ler A, T, C e G, eu leria AT, CG, AT, CG e assim sucessivamente. Se nós formos pensar nas possibilidades, eu posso ter aqui um quadrinho de 16 possibilidades, ou seja, eu posso ter AA, eu posso ter TA, CA, GA, AT, TT, CT e assim sucessivamente, até completar aqui as minhas 16 possibilidades. Como que eu chego nessa numeração? Como que eu chego nesse valor? Eu posso pensar aqui que na minha primeira posição, N dessa minha duplinha, eu tenho 4 possibilidades, ATCG, e na minha segunda posição eu tenho as mesmas 4 possibilidades, ATCG. Logo, eu tenho 4 na primeira, vezes 4 na segunda, um total de 16 distintas possibilidades. Entretanto, nós também sabemos que 16 é diferente de 20, ou seja, não tem uma perfeita concordância, mas continuamos com esse problema aqui, que é o mais grave de todos. 16 é menor do que 20, ou seja, ainda não conseguimos, mesmo utilizando essas informações 2 a 2, a realizar a compreensão e a decodificação da informação no RNA mensageiro. E se eu realizasse a leitura 3 a 3? A mesma coisa que o anterior, só que ao invés de ler AT, CG, aqui eu leria ATC, GAT, CGA, TCG e assim sucessivamente. Será que agora eu conseguiria condensar informação suficiente para a realização desse processo? Vamos lá. Na primeira posição, eu posso ter 4 possibilidades, ATCG. Na segunda posição, eu também posso ter 4 possibilidades, ATCG. E na terceira, mais 4 possibilidades. Então, o meu total vai ser 4 vezes 4 vezes 4, também conhecido como 64 possibilidades. Então, aquela nossa situação inicial de que 20 é diferente de 64 continua válida aqui agora. Nós não conseguimos imediatamente usar uma relação direta entre um conjuntinho de 3 nucleotídeos e um aminoácido. Entretanto, agora nós temos uma situação em que 64 é maior que 20. Logo, está sobrando espaço. Eu consigo não só colocar 20 aminoácidos aqui, como mais informações. Então, nós estamos agora com uma possibilidade de leitura ali do nosso código genético que faz algum sentido e é possível. Eu poderia também pensar em trabalhar com 4 e não 3. Eu teria aqui 256 possibilidades, porque seria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Eu respeitaria a minha regrinha aqui de que 256 é maior do que 20, entretanto eu teria um excesso de informação a ser armazenada, sendo que o meu objetivo é armazenar apenas 20 mais as informações de início e de parada. Assim sendo, seria um desperdício de espaço e de informação eu aumentar em mais uma posição a leitura. Logo, a relação mais lógica é a utilização de 3 nucleotídeos para cada aminoácido. Outra dúvida é como esses 3 nucleotídeos serão lidos pela nossa maquinaria celular. Por exemplo, eu poderia realizar uma leitura onde eu sobrepusesse esses nossos conjuntos de 3 nucleotídeos. Aqui, em cada um desses nossos risquinhos, eu estou representando um nucleotídeo. Eu poderia ler esses 3 primeiros nucleotídeos aqui, num código que tem um overlap, que tem sobreposição. Eu deslocaria um único nucleotídeo e leria os próximos 3 aqui. Ou seja, eu estaria pegando os 2 últimos nucleotídeos relacionados com o primeiro aminoácido e unindo com mais um nucleotídeo para termos o segundo aminoácido. Outra possibilidade era termos um código que não se sobrepusesse, ou seja, eu leio 3 nucleotídeos, pulo agora esses 3 nucleotídeos completamente e vou para os próximos 3 nucleotídeos.
leio esses 3 nucleotídeos, novamente pulo e vou para o próximo, e assim sucessivamente, sem nunca ter uma sobreposição, como nós temos aqui na posição de cima. Como que os pesquisadores conseguiram chegar a uma conclusão de que esta é a leitura correta e não essa leitura com sobreposição aqui em cima? Eles começaram a observar algumas deduções lógicas caso nós tivéssemos a sobreposição. Percebam, se eu fosse sobrepor, eu teria aqui o primeiro aminoácido como ATC. O segundo aminoácido, ele seria TCA. O terceiro, CAT. E assim sucessivamente. Logo, se eu trocasse um único nucleotídeo no meu material genético, por exemplo, se eu trocasse este meu C aqui, eu poderia impactar o primeiro, o segundo e o terceiro aminoácido. Uma única substituição poderia alterar 3 posições na minha proteína. E naquele momento já eram conhecidas informações de que existiam alterações em proteínas, e muitas delas, que só estavam oscilando um único aminoácido. Logo, isso não seria muito provável. Se nós olharmos para essa outra maneira aqui, quando nós substituímos, podemos perceber que o nosso ATC virou para o primeiro aminoácido ATG, o nosso TCA virou TGA e o nosso CAT virou GAT, ou seja, nós substituímos um único nucleotídeo e modificamos 3 aminoácidos. Logo, nós não poderíamos ter um código que fosse sobreposto, ele precisaria ser não sobreposto, porque se eu faço uma modificação aqui nessa posição, eu estou alterando a princípio apenas o nosso primeiro códon, o nosso primeiro aminoácido. E aqui que entra a nossa informação ali de Marshall Nirenberg, que justamente fazendo experimentos e observando a relação entre um determinado RNA e o aminoácido adicionado na proteína, ele conseguiu quebrar o código genético e entender e compreender, e mais importante, predizer, em função de uma sequência de nucleotídeos, qual seria a proteína produzida. E foi justamente utilizando uma tradução in vitro, ou seja, separando toda a maquinaria celular necessária, colocando em um tubo de ensaio e adicionando sequências conhecidas de RNA. A maneira mais simples é adicionar um RNA totalmente homogêneo, por exemplo, um RNA só com A, e ver qual é o tipo de informação que dali sai. Depois um RNA só com U e ver qual é a informação ali presente. Um RNA só com C, um RNA só com G, depois um RNA só com AT, AT, AT e assim sucessivamente. Fazendo dezenas ou até mesmo centenas de combinações, ele começou a perceber e compreender a lógica que estava ali por trás. E a partir disso, ele conseguiu finalmente quebrar o nosso código genético. Então a informação mais importante é que o código não é a sequência dos nossos nucleotídeos. Não é simplesmente eu sequenciar o genoma de um indivíduo e falar que eu tenho o código genético dele. Não, o código genético é a relação entre 3 nucleotídeos presentes ali no nosso material genético e um determinado aminoácido ou a informação de parada, como nós vamos compreender aqui no decorrer. O código genético ele pode ser resumido nessa breve tabela, como ela deve ser lida e o que ela significa. Vamos perceber? Aqui nós temos uma primeira em conjunto de informações, nessa linhazinha azul. Aqui em cima nós temos um segundo conjunto de informações que está representando a nossa segunda letra. E aqui nós temos um terceiro conjunto de informações que estão representando a nossa terceira letra. Então vamos lá? Por exemplo, eu posso ter uma situação aqui como essa, onde eu tenho um U com um U, e na primeira linha, um U que veio daqui. Logo eu vejo que U representa uma fenilalanina, certo? Eu posso fazer esse processo reverso também. Então vamos olhar aqui, eu tenho que CAU são histidinas. Então eu venho aqui em C, então estou nessa minha linha aqui, A, estou nessa minha coluna aqui, e o U é a primeira posição que está indicada aqui do lado. Assim, com a informação que eu tenho aqui, eu consigo, conhecendo 3 nucleotídeos, definir qual vai ser a sequência de proteínas produzida a partir daquele nosso RNA mensageiro ou produzida a partir daquele nosso DNA quando ele for transcrito no RNA e utilizado pela maquinaria de tradução. Nós podemos perceber, olhando mais atentamente essa nossa tabela, que o nosso código ele é degenerado, ou seja, eu não tenho uma relação de uma trinca para um aminoácido. Eu tenho uma relação, eventualmente, de mais de uma trinca para um único aminoácido. Como nós podemos perceber aqui para a prolina, onde eu tenho CCU, CCC, CCA e CCG representando a nossa prolina. Esse nosso código ele é universal, ou seja,
praticamente a maior parte dos seres vivos, eles usam a mesma combinação. Ou seja, se eu converso com uma bactéria, ou uma esponja do mar, ou com um cachorrinho, quando eu falar para ele CCU, ele já vai saber que é prolina. Ou seja, a maquinaria, o ribossomo desse nosso animal vai ser capaz de, utilizando os RNAs transportadores, decodificar a informação que está ali. Vale a pena fazer uma pequena ressaltada de que nós temos algumas variações pontuais. Por exemplo, na nossa mitocôndria animal, o UGA, que aqui, ó, o UGA, vamos encontrá-lo, UGA, que é um códon de parada para o nosso núcleo, para a nossa informação citoplasmática e nuclear. Aqui na nossa mitocôndria ele vira um triptofano. Então nós temos eventualmente algumas variações muito pontuais nessa nossa tabela de 64 informações. E também nós temos uma coisa chamada preferência de uso de códons que pode variar entre as espécies. Ou seja, cada códon nesse aqui, que está justamente definido por um conjunto de 3 nucleotídeos, ele pode estar mais ou menos abundante em termos de RNA transportador em uma determinada espécie. E isso vai levar a determinadas preferências, ou melhor, aptidão daquele organismo a expressar proteínas mais ricas em um tipo de códon ou em outro. Nós também precisamos de uma informação de início e de uma informação de término para essa nossa sequência, para a nossa informação. Assim, A, U, G, como nós podemos olhar aqui, então nós temos A, U, G, a metionina, ela é, além de um aminoácido, a nossa informação de início de sequência. Sempre que eu tenho uma metionina, aquela metionina pode ser o início de uma sequência. Toda a proteína ela vai iniciar e vai ser inicialmente traduzida com uma metionina, ela pode ser modificada e depois que observarmos a sequência dela já em atividade, ela vai perder essa metionina, mas ela inicia no processo de tradução sempre com uma metionina e não com nenhum outro aminoácido. Aí nós já economizamos um RNA transportador para indicar apenas o início. Ao contrário da nossa parada. Por quê? Porque na parada nós teremos aqui 3 códons dedicados, seja o UAA, o UAG e o UGA, que são códons dedicados a informar para a maquinaria celular. Aqui eu tenho um ponto final, ou seja, aqui se encerra a minha proteína. Eles levam a parada, eles são nossos códons do tipo de parada ou do tipo stop. Um outro conceito que nós precisamos relembrar ou eventualmente fixar é o conceito de quadro de leitura. Nós estamos lendo de 3 a 3, concordam comigo? Quais 3 a 3? E como ler esses 3 a 3? Então vamos pensar aqui que eu tenho essa minha sequência aqui de DNA, por exemplo, eu tenho uma timina aqui, então lá é uma fita que vai do 5' para o meu 3', porque ela tem ali um conjunto de informações. Se essa aqui for a nossa fita codificante, ela não vai ser capaz de produzir o nosso RNA mensageiro. Então vamos pensar aqui na minha dupla fita, se essa aqui de cima é a fita codificante, eu vou ter aqui de maneira antiparalela, ou seja, ela estava no 5' para o 3', eu tenho 3' para o 5', uma informação aqui que ela é completamente complementar. Então, meu A pareia com T, meu G pareia com C, meu A pareia com T e sucessivamente. Nós podemos aqui abrir essa nossa fita como nós temos aqui embaixo. Então, eu tenho aqui a nossa fita lá de cima, que é a codificante, e aqui embaixo a nossa fita molde. Fita molde é essa que vai ser utilizada para a produção do RNA mensageiro, que, podemos perceber e fixar aqui, ele tem exatamente a mesma sequência da nossa fita codificante, substituindo T por U. Por que isso? Porque ele está utilizando a fita molde, lida no sentido 3', 5', para a produção da informação. Então, nós temos simplesmente a troca de T's por U's quando fazemos o nosso pareamento aqui na produção do RNA mensageiro. Outra possibilidade é que essa aqui de cima não seja a nossa fita codificante, mas sim a nossa fita molde. Assim sendo, olhando aqui na dupla fita, novamente, nós temos simplesmente a mesma informação aqui de cima em nossa dupla fita. Nós podemos abrir essa nossa fita dupla e agora, percebam, a fita codificante é a de baixo, porque se essa aqui é a nossa fita molde, essa aqui vai ser a nossa fita codificante. Assim sendo, a sequência do RNA mensageiro aqui produzida vai ser, olhando lá no sentido 5', 3', exatamente a mesma aqui, A, C, C e assim sucessivamente, substituindo T
por U. E assim, nós temos para uma mesma dupla fita de DNA a possibilidade dela ser a fita de cima, aqui nessa nossa representação, a fita molde ou a fita codificante. E é justamente a sequência promotora e a maquinaria celular que vai definir qual das duas é. Logo, nós temos que pensar que nós temos de uma mesma região do DNA a possibilidade de produzir 2 RNAs mensageiros. Ou seja, agora já começamos a ter mais de uma informação armazenada no mesmo local, certo? Se por acaso eu tenho essa informação aqui de cima, ela está sendo lida aqui da esquerda para a direita. Assim sendo, eu posso ter aqui uma primeira opção, olhando para essa nossa fita de cima, quando eu vou fracioná-la em 3 a 3 nucleotídeos, ou seja, nos nossos códons. Percebam aqui, então, ACA é o nosso primeiro códon, nós deveremos conferir ele na nossa tabela do código genético. Depois nós teremos aqui AAG, depois AGA, depois GGU, ou seja, nós temos aqui um possível polipeptídeo sendo produzido. Será que ele é a única opção? De quantas opções nós teremos na nossa sequência de DNA, dupla fita ali presente que partimos do início, de proteínas distintas sendo produzidas? Vamos ver? Então, essa aqui seria a nossa primeira opção, a opção 1. Mas eu poderia ter iniciado a nossa seleção de códons um nucleotídeo para frente. Ou seja, ao invés de eu começar aqui nesses 3 primeiros, eu pulo o primeiro e começo no segundo, terceiro e quarto. Ou seja, ao invés de ACA, eu tenho CAA. AGA ao invés de AAG, GAG ao invés de AGA e GU, continuação, ao invés de GGU. Percebam como a informação mudou drasticamente. Além disso, eu poderia iniciar ainda mais um nucleotídeo para frente, ou seja, pulo A e pulo C. Começaria no AAA. Percebam como eu mudei completamente de ACA, virei ACAA, e agora eu tenho AAA como minha terceira opção. O que alterou completamente o nosso quadro de leitura. Ou seja, o que seria o quadro de leitura? Nada mais do que a forma como nós estamos separando essas regiões. Percebam que aqui eu tenho um quadrado que me diz, eu leio isso, depois eu leio isto aqui. Agora, aqui em cima, eu comecei esse meu quadrado, ao invés da posição 1 até a 3, da posição 2 até a 4. Então, essa alteração de quadro de leitura leva à modificação radical da proteína produzida. Então, será que nós temos apenas 3 possibilidades? E a quarta opção? Se por acaso eu iniciasse mais ainda um nucleotídeo pulando para frente, percebam que eu teria AAG, AAG, AGA, AGA, GGU, GGU. Ou seja, essa opção aqui em cima, que seria pular 3 nucleotídeos para iniciar a leitura, ela é idêntica à nossa opção 1, apenas sem o nosso primeiro aminoácido. Logo, ela não é uma nova forma, não é um novo quadro de leitura. É simplesmente o mesmo quadro pulando o primeiro códon, ou seja, a primeira informação de aminoácido ali presente. Entretanto, nós não podemos esquecer que se eu altero a fita codificante, e consequentemente a fita molde, eu tenho outro RNA mensageiro que pode ser produzido a partir dessa nossa sequência. Assim sendo, eu posso também, vindo lá do meu lado 5' para o meu lado 3', ter aqui ACC e assim sucessivamente. Posso pular o nucleotídeo CCU e assim sucessivamente. Pular 2 nucleotídeos e ter CUC e assim sucessivamente, sempre respeitando a nossa direcionalidade 5', 3'. E aí sim eu consigo chegar finalmente nas minhas 6 opções. Ou seja, se por acaso eu vou partir de uma sequência de fita dupla de DNA, da qual eu não tenho informação absolutamente nenhuma sobre a mesma, eu posso, ao final, produzir 6 diferentes quadros de leitura, ou seja, 6 maneiras distintas de olhar aquela informação ali presente no DNA e transformar a mesma em proteína. Por isso é importante compreender, quando estamos avaliando num contexto biológico de funcionalidade, qual é e quais são as possibilidades de realizar a leitura de uma fita de DNA. Mas será que essas alterações, elas são tão impactantes assim? Será que elas vão modificar de maneira tão drástica? Vamos tentar deduzir aqui a informação presente na nossa opção 1. Perceba que nós começamos aqui com
ACA. Eu deveria buscar na minha tabela ACA, buscar o AAG, buscar o AGA e o GGU. Realizando isso, nós chegaremos à conclusão que a nossa informação aqui, ela começa em treonina, vai para lisina, arginina e para a glicina. A nossa opção 2, quando fazemos essa leitura, ela já é modificada. Nós começamos com glutamina, arginina e glutamato. A opção 3, ela vai ser ali já diferente ainda, começando com uma lisina, com glutamato e assim sucessivamente. Ou seja, nós mudamos drasticamente a proteína final produzida utilizando o mesmo trecho, a mesma região, só alterando qual é o quadro de leitura que vai ser utilizado para a tradução. Se eu continuar agora e olhar o outro RNA mensageiro possivelmente produzido, que está aqui representado em cima, e fazer a mesma ideia de olhar cada um desses nossos códons, o que nós vamos ter? Percebam uma outra sequência aqui na nossa opção 4, começando com treonina, indo para serina, ou então começando com prolina, indo para leucina na nossa opção 5, e finalmente ali começando com leucina e serina na nossa opção 6. Ou seja, nós temos 6 possíveis proteínas sendo produzidas a partir de uma única região. Por isso que o conceito e a compreensão do quadro de leitura são extremamente importantes para conseguirmos decifrar a informação que está ali armazenada em um material genético. Então, já que um trecho de DNA pode ser descodificado de 6 formas distintas, como que a correta é escolhida? Como que a correta é definida? Nós vamos ter justamente elementos regulatórios da transcrição que vão escolher essa nossa fita. Ou seja, nós teremos uma região promotora que vai recrutar fatores de transcrição, que vai indicar o início de transcrição do RNA mensageiro. Logo, nós escolhemos a fita que vai ser transformada em RNA mensageiro. Mas mesmo com uma fita definida, eu ainda tenho 3 opções. Como que eu vou escolher entre essas 3 opções? Qual será o mecanismo celular que vai propiciar que a célula não produza a proteína errada dentre os 3 quadros de leitura de um mesmo RNA mensageiro? É isso que vamos saber na nossa próxima aula. Caso você precise rever algum conceito que nós trabalhamos aqui nesse vídeo, eu sugiro que você desça na descrição do mesmo. Ali você irá encontrar a minutagem dos tópicos específicos e pode clicar nela e ir para uma posição específica. Ou então, utilizar aqui na própria barra do vídeo e escolher o capítulo do seu interesse. Até mais e bons estudos!